Boa noite, irmãos. Graça e paz. A gente está, assim, nesse tempo agora, um tempo que a gente não tem muito como fazer planos, né, irmãos? A gente tinha um plano de estar aqui com a minha família hoje, com alguns irmãos lá do Caiuá, que nós estamos iniciando um trabalho lá, mas Deus tem outros planos, né? As coisas acontecem de forma diferente. Deixa eu só achar a palavra aqui. Já. Amém? Agora sim, já me ajeitei. Não pôde estar comigo hoje minha esposa, a Heloíse, os meus 3 filhos, o Gabriel, de 21 anos, o Daniel, que tem 14, e a Emanuele, que tem 6. E vai fazer 7. E é um prazer poder estar aqui nessa igreja, porque essa igreja me abençoou muito a minha vida, né, no meu processo do seminário. Foi através dessa igreja que eu fui abençoado. Deus usa pessoas para nos abençoar e essa igreja me abençoou, né? Através do Jardim Gabinete, através da vida do pastor Jonathan. Também hoje está nos acompanhando junto à igreja do Jardim Gabinete. Nós íamos fazer o culto presencial lá, o online, para a igreja do Jardim Gabinete. Por fim, como eu vim para cá, a gente vai usar o mesmo culto e vamos ser abençoados também. Amém? E eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, que está em João, lá no livro de João, no capítulo 4, do versículos 46 a 53. É uma palavra que Deus falou comigo essa semana e eu queria compartilhar com os irmãos. E essa mensagem ela fala sobre fé. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, 1 vai dizer que fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas daquilo que vão acontecer, das coisas que nós não vemos. Hebreus também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, o que é fé? Eu me lembro que com 11 anos de idade eu li um livro, irmãos, que chamava Oração da Fé. Um livro pequeno e curto assim, né, que estava na minha casa lá pela estante, e eu li aquele livro. E eu estava conversando com a minha avó sobre alguma situação que estava acontecendo lá em casa, e eu lembro que eu falei para ela assim: vó, a oração da fé é aquela oração que a gente ora, já agradecendo o que nós vamos receber. E minha avó ficou muito feliz assim, e orgulhosa do neto, por estar falando aquilo ali. Mas eu me lembro que naqueles dias nós estávamos falando sobre fé, porque havia acontecido algo na minha casa, né? Meu pai tinha 36 anos de idade, menos do que eu tenho hoje, e ele teve um AVC. E ele ficou na UTI. E ele ficou 8 dias em coma. E aí ali nós conversávamos sobre a fé, sobre um Deus de milagre. E aí eu lembro que foi por esse motivo que eu conversei com ela, e nós estávamos conversando ali sobre os milagres de Deus. E na vida da nossa família, nós estávamos orando por um milagre. Minha avó mora em Cascavel, e naquela época ela veio para cá para nos ajudar, porque minha mãe ficou correndo para lá e para cá, questão de hospital e médico, e ela veio nos ajudar. E aí nós estávamos conversando sobre essas coisas, e eu lembro que eu estava orando muito a Deus, pedindo pela vida do meu pai, né? Porque o médico havia falado para minha mãe assim: olha, ele está em coma e a gente não tem muito saber como vai ser o retorno dele, se ele pode voltar com sequelas. Então nós não garantimos que ele possa falar, que ele possa andar, ou até mesmo que ele não volte mais e ele acabe falecendo. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, meu pai voltou, ele ficou com a sequela, carregou a sequela por muito tempo, hoje ele não está conosco, está na glória. Mas Deus fez muitos milagres na vida dele. Ele pôde conhecer Jesus, tomar uma decisão por Jesus, pôde ver os netos, e aí Deus levou com ele. E assim, aquele livro ficou no meu coração, a questão da oração da fé. Eu era menino, criança ainda, quando li aquele livro. E essa noite eu queria falar com os irmãos um pouco sobre isso, sobre oração, essa oração da fé. E eu procurei
estudar um pouco sobre esse assunto e fui ler ali sobre os estágios da fé, com um estudo de um grande pastor que trouxe um grande avivamento, pastor Charles Spurgeon, na França, ali por volta de 1800, e eu estava vendo sobre fé e o que ele explanava sobre fé. E eu queria ler com os irmãos lá em João, no capítulo 4, nos versículos 46 a 53, lá. Diz assim, o oficial do rei... 46, irmãos. Mais uma vez ele visitou Canaã da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus estava chegando na Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais miraculosos, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E estando ele ainda em caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias do menino. Falaram que ele estava vivo. Quando ele perguntou que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram, a febre deixou ontem ele a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela era a hora exatamente em que Jesus lhe disse que o seu filho continuaria vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso de Jesus, em que realizou depois que veio da Judeia e da Galileia. Então conta aqui a história de um oficial, um homem que tinha um filho que estava com uma doença muito grave. E quando ele soube que Jesus estava próximo dele, ele partiu imediatamente atrás de Jesus. Ele partiu em busca da cura, em busca de um milagre de Deus. Então, um dos primeiros estágios que nós vemos da fé, a fé ela parte da busca. Spurgeon vai dizer também que o primeiro estágio seria a busca. Nos versículos 47, ele vai dizer que o oficial do rei ouviu falar de Jesus na Galileia e procurou Jesus e implorou para Jesus o curasse. Notamos que houve uma busca e um clamor por cura. E algumas vezes na nossa vida nós precisamos buscar a Deus, clamar por Ele. O pastor Nivaldo acabou de orar aqui, nós estamos vivendo hoje um momento de clamor. A oração é algo constante na nossa vida, nós precisamos sempre orar. Mas existem momentos que nós precisamos orar mais. Precisamos buscar mais a Deus. E eu tive muitas experiências na minha família, como o pastor Nivaldo falou sobre família. Tive muitas experiências na minha família sobre oração, sobre buscar. E até essa semana eu estava na mesa com minha esposa e meus filhos. E aí eu relembrei de um momento na minha vida em que a gente precisou clamar a Deus porque algo estava acontecendo e nós precisávamos da intervenção de Deus na nossa vida. Eu lembro que foi quando o nosso do meio, Daniel, ele tinha 5 meses. E aí ele tinha refluxo. E aí quando ele foi inalar mamar, foi para o pulmão. E só que era um refluxo diferente, porque o nosso primeiro bebê, que era o Gabriel, ele tinha refluxo, só que ele jogava para fora, então a gente sempre percebia que ele estava se afogando. Só que o Daniel não, era silencioso. E aos poucos foi entrando o mamar no pulmão dele. E aí eu lembro que naquela época ainda a gente tinha plano de saúde, e a gente foi até um hospital, um bom hospital aqui de Curitiba, e chegamos lá e ele não foi bem atendido, foi mal atendido, assim, ele estava com muita dificuldade de respirar, e o médico mandou ele para casa de novo. E aí eu lembro que a gente ficou tão, assim, preocupado, que a gente falou assim, não, vamos levar ele no SUS, lá no Pequeno Príncipe. Aí chegamos lá, ele também foi mal atendido também. Mandaram ele para casa. Aí nós começamos a orar para Deus e falamos, Deus, assume o controle, prepara alguém.
E nós voltamos naquela mesma noite, a gente foi em alguns hospitais, porque a gente estava percebendo que ele não estava muito bem. E aí a gente foi lá no hospital de novo, no Santa Cruz, chegamos lá, e aí Deus preparou uma médica, uma senhora. E ela atendeu muito bem ele, e ela viu, olha, nós precisamos internar o Daniel com urgência. Vocês vieram na hora certa, porque mais um pouquinho isso ia dar um problema muito grave nele. E o Daniel ficou uma semana internado. Aí tiveram que tirar o líquido do pulmão dele ali. Foi bem difícil, assim, só a Heloísa pôde ficar com ele. Mas nós vimos que Deus preparou algo assim para nós. Deus cuidou dele. Como nós entregamos aquele momento para o Senhor. Nós sabíamos que Deus ia preparar algo. E muitas vezes, às vezes você pode até ter o recurso. Eu fico pensando hoje das pessoas que têm o recurso, mas às vezes pode precisar de algo e não ter um bom atendimento, né? E é muito difícil. Nós vivemos hoje um tempo de orarmos. 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, né, e buscar minha face. Então, assim, a fé, ela passa pela busca. Nós precisamos buscar Deus. Depois eu vou falar que o primeiro estágio da fé é buscar. E aqui nós vemos nessa história que nós lemos lá do oficial, um homem que buscou, e ali fala que ele implorou a Jesus. E ele queria um milagre, ele queria algo de Jesus, então ele buscou intensamente, fala que ele saiu da onde ele estava, que era uma cidade não próxima, ele andou um bom tanto para chegar até Jesus. E muitas vezes hoje, irmãos, nós temos Jesus do nosso lado, o Espírito Santo junto conosco, e nós deixamos passar essa graça, essa bênção. Porque às vezes deixamos de orar. E naquela experiência que eu estava falando da minha avó ali, que ela estava aqui em Curitiba quando meu pai teve o AVC, eu lembro que minha avó veio para cá, e naquela época minha mãe era batista. E aí se pôs a orar muitos irmãos batistas. Eu lembro que na minha casa teve um momento que teve uma célula, um culto familiar, que era lá da PIB, da primeira igreja. E esse povo estava orando, e minha avó é da Assembleia de Deus. E quando ela chegou para cá, ela já veio com a cartinha dela. E logo os irmãos da Assembleia de Deus também estavam orando pelo meu pai. E toda aquela oração teve um efeito. Foi uma bênção na nossa vida, porque Deus conservou a vida dele por mais um tempo. Eu sempre tinha no meu coração assim, que uma hora Deus podia levar meu pai, né? Mas assim, a gente procurava sempre orar para que Deus conservasse ele um pouquinho mais. Ele tinha muito problema de saúde mesmo, mas ele pôde ver os netos, foi algo muito, muito bom, assim, pôde tomar uma decisão por Cristo, foi algo, Deus, é os milagres de Deus que nós precisamos ver. O segundo momento que nós vemos ali é a confiança, né? Que está lá nos versículos 50, que diz a palavra assim, que Jesus garantiu que o seu filho viveria, e o homem acreditou. Jesus disse, pode ir, o seu filho continuará vivo, e o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O estágio da nossa fé, ele trabalha por confiança, confiarmos em Deus, entregarmos a nossa vida a Deus. Como nós temos confiado nas palavras de Jesus? Esse homem recebeu uma palavra, a palavra era qual? Olha, seu filho viverá. E aí ele recebeu essa palavra e confiou nessa palavra. Eu já recebi algumas palavras de Deus e às vezes algumas palavras eu não confiei, porque nós somos fracos e falhos, mas eu sempre procuro receber as palavras de Deus. Deus às vezes usa pessoas, e às vezes pessoas vêm para a gente, sem menos a gente esperar, Ele tem uma palavra de Deus para a nossa vida, e nós precisamos pegar essa palavra e confiar em Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, Ele nos dá aqui muitas palavras de confiança. Muitas pessoas nesse momento agora de pandemia estão vivendo medo. Pessoas estão angustiadas. Nós ficamos apavorados e angustiados porque tínhamos que voltar para o culto online.
Mas, irmãos, para um povo que passou tantas lutas, ficar uma semana, 2 sem se reunir, isso não é nada. E nós não estamos só presentes juntos, mas nós estamos na internet, nós podemos falar de Deus, nós podemos ligar para os nossos familiares. Deus está no controle. Deus está movendo as coisas. Tudo para a glória dEle e para a honra dEle. E nós recebemos palavras de Deus e precisamos aprender a confiar em Deus. E nessa situação de confiança também, eu e minha esposa, na família, tem sido trabalhado muito nessa questão de confiança, assim. Confiar em Deus. Eu trabalho autônomo desde 2008, com projetos. Nós trabalhamos com regularização de imóveis e projetos para construção civil. Minha esposa é engenheira civil. E a gente trabalha, a nossa renda vem de projetos. E aí a Luiz também começou a dar aula no Estado, no PSS. E todo ano o contrato dela fecha e abre em janeiro. E aí eles contratam de volta, né? E ela tem trabalhado um bom tempo como professora. Ela também é professora universitária, dá aula numa faculdade. E aí, esse ano, devido à pandemia, foi um pouco diferente, foi difícil. Porque esse ano eles não contrataram, atrasou o contrato. Então, ela foi fechar o contrato sexta-feira agora. E aí, mas Deus sempre proveu na nossa vida. Aí no começo do ano a gente fechou um projeto bom, e a gente pôde se preparar para esse momento, e Deus supriu todas as coisas. E aí essa semana eu estive olhando, porque daí começa o dia primeiro, é o dia da gente fazer os pagamentos lá, né? Aí fui fazer as contas do mês, e falar, puxa vida, Deus, como Deus é bom. Tá, vai zerar tudo aqui. E aí um pastor me ligou, a gente estava conversando, o pastor Nathaniel Brandão, lá do Lar Batista Esperança, né? E aí ele, até teve o pastor colocou eu lá na Batista da Grande Curitiba, e ele trouxe uma mensagem num outro grupo, e daí eu vou chamar ele no particular e conversar com ele. Ele teve um papel muito importante na minha conversão. Eu me lembro que ele foi em 2004, e ele se lembrou desse culto que eu falei com ele, que foi onde Deus tocou na minha vida através da vida dele. E ele falou, eu lembro desse dia, desse culto, eu me perdi para chegar nessa igreja. Mas ali eu senti que Deus tinha usado muito a minha vida. Ele falou, Deus usou muito a vida do pastor. E ele ficou muito feliz. Falou assim, olha, nos meus 68 anos, percebendo que Deus tem usado a minha vida, fico muito feliz, né? Daí ele falou assim, tem uma palavra que Deus falou para mim, para falar para você. Ele falou para mim que é Ele quem te sustenta. Ele falou, ninguém sustenta você, quem sustenta Ele é você. E eu nem tinha falado sobre vida financeira, nem nada. E tinha glorificado a Deus pelo prover de Deus na nossa vida. E ele falou isso, olha, quem sustenta você é Deus. E Ele tem nos sustentado. E não foi só na parte financeira, em todas as coisas mesmo. No chamado pastoral, teve momentos em que eu pensei em desistir, que eu não tinha o chamado pastoral, mas Deus sempre foi trazendo pessoas para que eu confiasse na palavra dEle, uma palavra que Ele havia trazido para nós. Então, o estágio da fé, um dos estágios é nós confiarmos em Deus, confiarmos na palavra dEle. E aquele homem teve que confiar. E eu acho assim tão fantástico o jeito que Jesus trabalha, porque eu fico pensando assim, Jesus ele sempre nos surpreende, né, irmãos? Como Jesus nos surpreende? Porque esse homem foi lá e ele queria trazer Jesus até o filho dele. Mas sabe o que Jesus falou para ele? Não, vai, teu filho vai viver. E ele teve que praticar a confiança. Eu fico pensando o povo de Deus lá fugindo do faraó, chega na beira do mar, aquele marzão lá, o que vai acontecer? Deus surpreende, Deus abre o mar. Deus vai fazer coisas que, para nós, é incrível, é a forma dele trabalhar. Nos surpreender e, ao mesmo tempo, nos tratar também. E aquele homem foi trabalhado nisso, ele teve que receber uma palavra e obedecer. E ele fala ali, olha, seu filho pode ir,
Ou seja, ele falou, vai, teu filho vai ser curado. Mas ele podia agir com a carne e falar assim, não, eu vou ficar, porque eu quero que o Senhor vá lá. Eu quero que o irmão vá lá orar. Eu quero que... Né? Mas não é, Deus vai usar de formas, Ele nos surpreende a forma dele trabalhar, a forma com que nós somos trabalhados por Ele. Então, um dos estágios é a confiança. Outro estágio que nós vemos da fé na nossa vida é reconhecer. Versículo 53 diz que o oficial reconheceu a hora em que Jesus havia dado a palavra. E nós vemos que acontece algo muito interessante ali também, que fala ali a partir do versículo 53, que o seu filho continuou vivo, e assim creram ele e todos da sua casa. A fé que Deus quer trabalhar na minha vida, ela também é para o reino, ela é também para a glória dele. Aquele milagre na vida daquele menino foi para mudar a casa dele, a casa daquele homem. Foi todos transformados, todos tiveram uma decisão por Cristo. Às vezes nós passamos lutas e dificuldades, mas é para que o milagre venha e através da nossa vitória, através do milagre que aconteceu nas nossas vidas, pessoas se acheguem a Ele. É algo tremendo, reconhecer, né? Então ele reconheceu realmente quem era Jesus. Quem era Jesus? E quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? João capítulo 14, versículo 6 vai dizer que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse versículo também marcou muito a minha família, irmãos. Por ano de 2006, mais ou menos, o Gabriel estava no 2º ano, o governo instituiu o ensino religioso. E aí eu queria saber o que era o ensino religioso. E eu fui até a escola conversar com as pedagogas e eu falei assim, eu posso dar uma olhadinha na apostila para mim ver o que vai ser falado no ensino religioso? E as professoras de bom coração me entregaram a apostila. E eu comecei a ler e contava as histórias das religiões. Até aí tudo bem. Mas ela chegou num ponto que não conseguia assim assimilar o que ele ia aprender com o que eu tenho por decisão na minha vida. Porque ele ia contra esse versículo que eu acabei de ler, irmãos. Porque lá dizia assim, olha, todos os caminhos que você vai, toda região que você vai, é bom, porque elas vão te levar sempre para Deus. Só que isso é uma mentira, um engano. Porque aqui fala que Ele é o único caminho. E aí, irmãos, nós tomamos uma decisão como família de que o Gabriel não participaria do ensino religioso. Nós fomos nos informar e vimos que era facultativo. E aí começou as lutas, porque o Gabriel começou a ter sofrer luta na escola. Ele era separado, ele ia para a biblioteca. Mas antes disso nós tivemos uma reunião. Foi uma pessoa daqui de Curitiba. Nessa reunião eu não pude estar, só estava a Heloíse. E ele era um presidente de uma associação religiosa. E ele queria saber por que nós estávamos proibindo, teoricamente, o Gabriel de fazer o ensino religioso. Eu falei, nós não estamos proibindo. Ele mesmo, eu expliquei para ele tudo o que estava acontecendo e ele mesmo, no coração dele, quer. E ele falou assim, mas que religião que vocês são? Eu falei, nós somos batistas. Aí ele falou assim, não, mas eu conheço os batistas, eu conheço o pastor Pascoal, ele não é assim. Eu falei, olha, amado, me desculpe. A Heloísa estava junto, ele disse assim, olha, cada um é cada um. Eu sirvo a Jesus. E Jesus fala que Ele é o único. Daí a diretora estava do lado assim, não, mas isso é uma decisão da família. Daí o cara falou assim, o cara recuou um pouco, porque ele viu que era da família. Aí a Heloísa falou assim, não, mas olha, pela lei é facultativo o ensino, meu filho não quer e a gente não vai participar. Aí o Gabriel passou muitas lutas na vida dele, né? Porque em todos os anos ele nunca participou de ensino religioso. Porque falava-se bem de todas as religiões. E nós devemos falar bem das pessoas. Nós não devemos criticar ninguém. Né? O nosso testemunho, como Jesus, eu estava conversando com a minha esposa, Jesus foi um exemplo. Porque Jesus ele estava ali, andou pela terra e não atacou ninguém.
teve um grupo só que ele atacou, que foi os fariseus. Porque falavam dele sem o conhecer. Falavam de Deus sem conhecer. Mas naquela época havia uma opressão que chamava o Império Romano pressionando todo o povo. Era o governo daquela época. Um momento tentaram envolver Jesus. Falaram para ele, olha, é certo dar imposto? É certo ficar pagando imposto para César? Foi um momento que eles queriam envolver ele nessa situação. Aí Jesus fala, dá a eles o que é, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ele não podia se envolver e falar assim, olha, realmente é indigno o que Roma faz. Realmente o que Roma está fazendo não é errado. Mas ele sabia que o propósito dele era outro nessa terra. E por isso nós precisamos buscar o bem com todos. Fazer o bem. E reconheço que ele fala das histórias das religiões, mas não fala naquilo que eu creio. Naquilo que nós cremos. Nós precisamos reconhecer. E aquele homem reconheceu que quem fez o milagre na vida dele foi Jesus. E quem fez o milagre na minha vida foi Jesus. Na minha casa foi Jesus. E eu aceito essa palavra que Ele é o único caminho. Ele é o único caminho que pode me levar a Deus. Porque eu vi os milagres dele na minha casa, na minha vida, na minha família. E aí nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Nos últimos dias, nós temos visto pessoas tendo sua fé abalada, irmãos. Sem conseguir buscar, sem conseguir confiar, sem conseguir reconhecer Jesus. Talvez porque nós estamos passando por uma luta, uma pandemia. A nossa geração foi atingida por esse mal. Mas eu creio que Deus ainda está no controle. Tudo está no controle dEle. Tudo, todas as coisas. Nada saiu do controle dEle. E nós precisamos buscar, confiar e reconhecer que Ele é o Senhor dos senhores. E a Ele toda a honra e toda a glória. E eu creio assim que na história, se nós formos procurar na história, o momento em que a igreja mais cresceu, foi o momento em que ela estava sendo perseguida, que ela estava escondida. Foi nos momentos de crise. Porque não é só o povo de Deus que está sofrendo hoje. Todos estão sofrendo, a terra inteira está sofrendo. Mas há uma diferença do povo de Deus para as outras pessoas. Nós temos confiança. Nós temos um Deus que é o Criador de todas as coisas. E tudo está na mão dEle. E tudo é para Ele. Todas as coisas. Então, eu queria dizer essa noite que se você tem passado, irmão, por luta. Talvez o inimigo venha na nossa mente. Afligir a nossa mente nessa situação que nós estamos vivendo. Mas creia em Deus. Tenha fé nele. Coloque a sua fé. Busque. Como o pastor falou, nós temos os momentos de oração. Nós podemos dobrar o nosso joelho livremente. Nós podemos chamar o nosso irmão no WhatsApp e orar com ele. Nada nos impede. Nós fazemos uma ligação no WhatsApp, mandarmos uma mensagem. Sermos diferença nessa terra. Nada nos impede. Graças a Deus, nossa terra hoje é livre de perseguição. Mas existem países que isso não pode. Mas isso não vai frear o Evangelho também. Amém, irmão? Feche seus olhos. Eu queria orar com a igreja, queria orar com os irmãos. Pedir a graça de Deus sobre a sua casa, a sua família. Que Deus esteja dando força para você nesses dias. E que a sua fé seja renovada. Que a sua fé, ela venha a ser sobrenatural. Amém? Senhor Jesus, Pai, nesta noite eu quero me colocar diante de Ti. Pai, junto com os meus irmãos, Senhor. Os que estão em casa, aqueles que estão aqui comigo, Senhor. Pai, pedir que a sua graça e que o seu amor venha sobre nós, ó Pai.
Nós queremos nos colocar diante de Ti essa noite, Senhor, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor, Pai, é o Deus, ó Pai, que tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Deus, nós queremos como igreja orar, Senhor, por aqueles que estão, Senhor Deus, com enfermidade neste momento, Senhor, que estão nas UTIs, ó Pai, que estão, Senhor Deus, sendo acometidos dessa doença, Senhor, do Covid, Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, ó Pai, e o Senhor opera milagres, e o Senhor continua operando milagres, e o Senhor continua a nos surpreender, Senhor. Deus, que nós possamos ter a fé, Pai, em ver pessoas sendo curadas, ó Pai, para a Tua glória, Senhor. Pai, ver a Sua igreja neste momento de luta, Pai, crescendo ainda mais, Senhor, sendo uma igreja vitoriosa, Senhor. Seja uma igreja que não se aflige, ó Pai, a essas lutas que nós temos passado nesses dias, Senhor. Deus abençoa cada lar, cada casa, ó Pai, cada irmão, Senhor. Deus derramando ali graça, provisão, Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós cremos, ó Pai, na vitória do Senhor, Senhor, sobre o Teu povo, Pai. Sabemos que o Senhor Deus tem cuidado de nós. Nós Te louvamos, Jesus, pelo amor que o Senhor tem por nós, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui esta noite, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada um que, Senhor, tem ouvido, Senhor, a Sua palavra, Senhor. Pai, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor irá frutificar essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.